So hyped. Vai, parabéns mesmo assim. Foi uma boa conferência. Foi uma boa conferência. Eu não achei, mas pronto. Foi boa, não foi má. Não foi O má. Cacheri ali. Mas já assim, a forçar assim. O que é que vocês estavam à espera? Nada de mais que isto. Então pera, isto é Spartan, nós temos a Ultimate Edition, temos a Pantheon Collector, que é 220 euros. Atenção, 220 euros. Ih, Ui. isto são duas figuras. Isto é um... já não me lembro do nome que se deste. Olhem, Yeah, existe são uma duas figura, Legendary Figurine, numerada de 1 a 1900 e que custa, querem adivinhar? 500 euros. 1000 e tal. Ei, manda-me o link, eu quero ver isso, que eu acho que não está aqui. Queres que ponha onde? AC Odyssey? Sim, se faz favor, sim. Porque o mais Gente. caro aqui na Store é AC da Odyssey, Pantheon. já lá está. Então pera, vou ver. Pá, pessoal, aqui no Holy shit! Division 2 o crossbow está brutal. Opiniões sobre a C? Sim, claro. E isto até é bom que eles tenham-me deixado no final, que assim vou deixar tudo no mesmo vídeo. Epa. Ai. Ok, está dito. Já não é AC. Cerberus. Epá, como jogo à parte parece excelente, a história até parece interessante, mas como AC falha bastante. É que não tem nada da AC ali, nada. Só Falei? a música no fim. Não se esqueçam, eu não sei se alguém leu, eu acho que o Cláudio leu, Diz. que eu fiz aquele texto enorme. Vocês estão a dizer, e tal não tem AC, mas não se esqueçam que este jogo tem o cenário perfeito, e eles já mostraram isso, para falar de um dos pontos que mais afastado fica dos jogos de Assassin's Creed, a First Thief. Sim, verdade. Falhado imenso. No Origins eles tentaram, mas voltámos a cair na Apple e voltámos a cair na mesma de sempre. Ok. Sem spoiler, já sei que não vou ter nada de jeito. Vou só dizer uma coisa, é que eu já nem tenho muita esperança para isso, porque a Juno foi para os cómics. Mas esquece Juno, eu larguei a Juno. A partir do momento em que ela foi para os cómics, morreu para mim. Não interessa. Para mim a Juno morreu a partir dos momentos em que a Ubisoft decidiu pô-la nos cómics. Uma decisão estúpida, na minha opinião, e na opinião de muita gente, acredito. Juno, esquece. Morreu ali. Para mim não me interessa. O que me interessa agora é que revelar isto que foi dito naquela entrevista que eu vos falei, eles são descendentes de First Thief Bloodline. O que é super awesome. Ok. Eles sendo descendentes do Leónidas, Sim. o Leónidas também foi então descendente da First Thief, obviamente, e por isso é que temos esta Spear, a Spear of Leónidas, Exato. provavelmente um artefacto, uma lança de Eden, pronto, podemos dar-lhe o nome como a Sword of Eden, Exato. não sabemos se será a única, há várias Apples, há várias espadas. Não, há várias pistas várias of Eden, lanças. porque a gente teve a Apple no primeiro, do primeiro até o segundo, a trilogia do Ezio. Que é o mesmo, sim, que é a mesma. Depois temos uma nova no Revelations que é diferente. No Revelations que é diferente. Depois temos no 3... Cristal, pronto, que não é bem... Não é bem, mas é uma espécie de... que era da Civilization. Temos isso. Depois temos no Black Flag que temos aquele santuário onde estava guardado os sangues de First Civilization, todos os assassins e observadores que protegiam isso. Depois no Unity tivemos outra vez o retorno da Apple. E também tivemos... Não. Foi outra. Unity não, foi tivemos a a Sword of Eden, mas também tivemos o retorno da Apple para quem jogou o DLC do... Sim. O DLC do Diet Kings do Unity. Por Uma isso é que eu mais falei. pequenina. Por isso é que eu falei. O retorno da Apple. Porque eu joguei o DLC do Diet Kings do Unity. E tínhamos o Sword of Eden. Depois no Syndicate tivemos o manto. Foi isso que A capa, transitou para os cómics. Que transitou depois para os cómics. Mais uma vez, eu concordo com o Falé, isso foi uma tradição horrível, porque eu acho que eles podiam ter explorado um bocadinho melhor
em relação aos poderes da Manta e isso serem explicado melhor no próximo AC, no modo real, né? Já no Modern Day. Modern Day. E agora, eu não joguei o Origins, por isso eu não tenho muito como Apple again. Pois, eu como não tenho muito como comentar. Sim, Mas não é grande agora, spoiler, logo desde o início do jogo és apresentado com a Apple. Sim, mas agora em relação à maneira como está o Odisseia, é assim, pelo que eu vi do trailer, já que já tinha depois que eu vi o vídeo mais ou menos como é que estava da parte da entrevista, a parte naval, é assim, eu acho engraçado, gostei muito porque pá, estão a retornar outra vez, pegaram outra vez na parte naval do 3, do 4, outra vez para meter ali e depois pegaram também a parte onde tu tens podes recrutar pessoas para o teu barco. Podem dar buffs ou debuffs. Espera aí, vou só um bocadinho, vou tentar baixar um pouco o som para falar um bocadinho mais baixo. Ok. Porque vocês, quem já jogou AC Pirates para o telemóvel para Android, Sim. vê que tem aqueles buffs e debuffs que se pode dar nos inimigos ou nos aliados. É nesse sentido. Para mim, a parte naval é aquilo que me está mais a pegar para o AC Odisseia. Mas agora o facto de temos este artefacto da lança e temos mais história da First Civilization, também está a puxar. Vai ser a arma principal dele, possivelmente, e vai ser uma espécie de substituto à Hidden Blade, que nesta altura ainda devia estar desaparecida depois de ter sido usada pelo Darius a primeira vez. Aí está. Uma coisa que eu queria perguntar. O Darius foi o primeiro assassino a utilizar Running Blade, mas foi a quem então criou mesmo a ordem, né? O Darius é um proto-assassino. Ele não era bem um assassino porque não havia uma ordem na altura. Ele foi apenas uma pessoa que valorizava a liberdade e o livre-arbítrio e que para tal foi ele a pessoa que matou o rei Xerxes I da Pérsia. Que quem viu o filme 300 sabe que era o líder dos persas que Leónidas na Batalha das Termófilas. Por isso, ele foi o primeiro uso que se sabe da Hidden Blade. Hidden Blade essa que passou, vários anos depois, para o Bayek em 48 BCE. Uma Já coisa, agora essa história sabe-se onde? Estás a contar essa história, de onde é que tu sabes essa história? Aqui, mas a parte dele ter morto o Xerxes vem desde o AC2. Porque pois, a cena é que eu tenho medo que eles não peguem nessas histórias. É como se fizessem um retcon a tudo o que se passou antes. Já estou a especular, mas... Calma. É que isso não está confirmado. Chegaste a Alexandria, já tens a Hidden Blade no jogo. Estou na Alexandria, já tenho. Menciona que essa Blade pertencia ao homem que matou o tirano Xerxes, é o que ela diz, algo assim parecido. Ok, sim, foi uma ferramenta que ele arranjou e conseguiu matar alguém, acho que foi isso, já. É o Darius. Só para contextualizarmos aqui um bocadinho, Darius matou Xerxes algures em 465 antes da Era Comum. Ok. Estar em 431, ou seja, cerca de 30 e poucos anos depois, mais coisa, menos coisa. Yeah. E o Assassin's Creed Origins passou-se entre 49 antes da Era Comum até 45, 44 antes da Era Comum, com o DLC do Hidden Ones. Ou seja, então o Odyssey passa-se antes do Origins. O que se passa com o Origins é o Origins da Brotherhood, coisa que eu ainda vou ver, portanto não spoilers, mas acredito que eles criam o Brotherhood naquele jogo. Ok. O que eles querem fazer não é Origens nenhumas, é uma coisa relacionada com a First Civ, se Deus quiser, em princípio deve ser mesmo isso. Por isso este jogo, o Odyssey, está-me a dar mixed feelings. A lot of mixed feelings. Mixed feelings. Está a dar porque a gente, sempre cada vez que a gente jogava, ouvimos do First Civilization no dia moderno. Isto não tem de Assassins porque é normal, não existem. Não foram criados. Mas depois tem este elemento de Modern Day. Vamos falar que é Modern Day porque é daí que sabemos da participação. Que é, porra, para os fãs como nós, para os outros não querem saber, eles querem saber da Grécia. Eu acho bem, pronto. Deve ser um excelente jogo na Grécia. Exato. Mas para nós, ok, isto é da First Civ. What the fuck? I need to play this now. Fuck. Sim, tipo, isto agora tipo. Ok, estarem. Modern Day.
mas estarem a mandar uma lança que é toda OP, logo assim tipo. Ou se calhar não é OP, Toma. se calhar aquilo não é OP, aquilo Pensas que também ela vai está a aumentar de Não, nível. OP no sentido de Ser epá, defarcivo. ser afarcivo, mas não. Tu vires no Black Flag, quando tu também vais buscar depois, mais tarde, vais buscar, quando passares os desafios e isso, vais Armadura. buscar a armadura de afarcivo, Sim. tipo, ok, tal, ok, tipo, parece muito OP, mas não. Só te deixa refletir certas balas e. Tipo o anel do William Kidd no Assassin's Creed 3. William Exatamente. Kidd não. William Kidd? O anel do. Sim. Quem é? Já não lembro de quem era. Sim, O anelzinho do. o anel do Não estou Kid. a ver qual é que é o anel. Aquele anel que a mulher do. A Maria utilizava e deu ao Edward antes dela morrer. Tá certo. Vocês não repararam Não me estou a nessa. lembrar, tenho de jogar o jogo outra vez. Vocês não estão a lembrar dessa cutscene. Sim, já mas foi ela. bué. Eu lembro-me dela a morrer. Não me lembro do anel. Não é Não, o mesmo anel. Não é o mesmo anel. Mas anel, é um outro anel que coisa. Mas que aparece numa cutscene em que ela está ali. Mas esse anel dela não é um anel do Eden, muito possivelmente. Não, O anel não é que do o Bond Vida Animais, não. encontra era mesmo do que o William Kidd encontrou e que está enterrado na Oak Island, quando encontra todos os pecados de mapa dos companheiros do Kidd. Pronto, e também lhe dá o Já agora, poder de refletir as uma balas. pergunta é aqui do pessoal, quem jogou Black Flag, quem conseguiu abrir a porta do templo dos Maias? Eu? Então isso não é para Ok. ter a armadura? Sim, é. Era. Então pronto, eu consegui. Foi a última coisa a fazer do jogo, mas eu consegui. Jesus fucking Christ. Mas pronto, Parte a do- nível do Odyssey já está tudo dito, acho Do que, Odisseia. acho Yeah, que acho que já é está tudo mixed dito. feelings. Vamos esperar, Mim eu não precisa agora, mais uma coisa em termos diz, então vá, diz. de contextualização de tempo. É provável que vejamos o jogo a passar-se entre 27, porque o período das guerras do Peloponeso foi de 431 a 404 antes da Era Comum. Pronto, só assim mesmo. E o jogo começa Ok, a 17. conferência da Ubisoft acabou. Mas pronto, Mas pelo menos gostei da parte do gajo a dizer que ela representava a águia de Zeus. Pelo menos, não é? Tens aí uma referência. Pois, Pelo menos isso é alguma coisa, né? De que ela andar com uma águia só porque sim. Ai, a minha mãe criava pombos ou algo do género. Pelo menos. A águia vai Mas ser temos como aqui o um seno. decente, né? Eles têm aquela relação simbiótica por causa do sangue da First Civ, muito provavelmente. o que é que o pronto. sangue da First Sif tem a ver com águias? Não Eagle sei. Vision é muito bom da First Não. Civ. Ok, Não. ok. Nós chamamos de Eagle Vision por ser A exatamente. gente Não, chama não. Guild Vision, mas isso foi o Blood Effect que os descendentes de coisa Sim. começaram a ter. agora vou fazer uma pergunta. É tão convulto. Força. Quando é que será que vamos ver a Eve? Hã? E com isto vamos terminar esta stream. Eles supostamente são descendentes Eu estou à dela. espera desde o Brotherhood. Uou, essa pergunta blow my mind. Essa agora calhou mesmo Tu muito tens bem. muita razão. What the hell? Yeah. Ora, Nem me lembrava dessa. O Subject 4, Find Eve, uma cena assim. Olha, Eles são o Patrício descendentes da dizia First Isso me deu com o Patrício. o Patrício dizia deve estar. Se ele fosse morto, ele devia estar a dar a volta nas campas na cama. Já está. Ele está a dar Está a a volta dar as na voltas cama. é lá no Canadá. Fogo, mesmo a sério. Ele deve estar a ver a conferência e dizer: o que é que esta gente fez com a minha. E sim, Eu acho que ele não vê, se não fica com depressão. mas pronto, eu só digo, eles são descendentes da First Civ. Yeah. Quem é que nós conhecemos que se rebelou contra a First Civ? Ai, É só o que eu digo. fuck, eu agora não consigo responder a isso, sinto-me mal. Sabes? Diz-me, vá, diz-me. Agora eu também estava a tentar lembrar dos nomes, mas Diz-me, vá lá, esqueci. falei. Adam e Eve, eles os dois sendo Eles, descendentes de uma linha. sim. Tá bem. Sandra, sendo descendentes da First Civ, só podem vir do Adam e Eve. Só podem. Pronto. É a única. A linha que seguiu até ao Leónidas e seguiu até eles é de certeza eles até agora mais próximos que temos do Adam e da Eve.
Isto está tudo feito às mijinhas. Eles podiam fazer isso mais cedo, mas eles estão a fazer isto às mijinhas. Agora, o problema é que Eles podiam ter feito a Origins e depois terem falado na EVE no mesmo jogo. Não, têm de falar no próximo. Se falarem, estamos aqui só a especular. Porque se fizerem isso eu fico contente. Duvido. Mas Pois, há vamos aqui ver. um setting muito provável para isso. O Portanto, problema é isso. que o trailer deu-me um feeling mais que vamos focar-nos mais na história pessoal deles do que os antepassados. Pois, mas Menos isso é agora o anime. trailer primeiro, ainda vamos ter um trailer de história. sim. E eles nunca vão se focar em First Seed, nunca. Isso é uma coisa tipo spoiler. É como eles dizerem que nunca vão falar no Modern Day e é verdade. Nunca falaram em trailers nem nas conferências. Exato. É tal coisa. Então vá, pessoas. Mas Também já fica está sempre escondido. mais que na hora, está mais que falado. Muito Sim, obrigado sim. pela vossa participação, a sério. Eu não vou estar aqui a Obrigado. falar na Sony, mas eu vou esperar pela conferência da Sony. Eu também. Mas eu não Se eu vou já conseguir não- estar presente. Eu vou estar. Então pronto, olha. Eu vou até lá. estar, mas eu não vou estar no Discord. Diz? Não vais? Eu não vou estar, eu vou estar, mas não vou estar no Discord. Sim, é Vou isso, é ficar- igualmente, é a mesma coisa, eu não posso estar a falar. Então vá, pessoas. Muito Vou ver a obrigado. da Sony no Eu segundo canal. eu vou sair agora. Mais uma vez, muito obrigado e até à próxima. Muito obrigado. Nada. Também vou Até sair uma agora. próxima. Adeus.